Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Eu fui encontrado. Vocês vão entender no final do vídeo por que eu estou dizendo que eu fui encontrado. Mas vamos falar também das eleições que acontecerão no dia 6 de outubro de 2024 aqui no Brasil e também das últimas eleições que aconteceram no mundo, principalmente nesse ano de 2024. Mas é rapidinho, eu vou ali e volto. Não sai daí. Pessoal, eu estou muito preocupado com o pleito eleitoral de 2024 no Brasil, que são as eleições municipais. Para a gente ter uma ideia, vamos fazer um raio-x das últimas eleições, não só no Brasil, como no mundo. Mas antes eu quero dizer que eu fui encontrado. Tá? Vocês vão entender no final desse vídeo por que eu estou dizendo que eu fui encontrado. Pois bem, recentemente nós tivemos eleições na França, onde o partido de direita ganhou as eleições e o de esquerda perdeu as eleições. Recorreram às eleições e o partido de esquerda novamente perdeu as eleições. Mas por conta da legislação de lá, o partido de esquerda tem o maior número de cadeiras no parlamento. E por esse motivo o Emmanuel Macron continuou no poder. Recentemente nós tivemos eleições também na Venezuela, onde nós já sabemos o resultado. Uma novela que vai continuar por algum tempo, mas que reconhecidamente o Nicolás Maduro perdeu as eleições, que é o atual presidente, e o Edmundo González, que é o partido da oposição, ganhou as eleições com margem de mais de 60% dos votos. Mas o judiciário eleitoral da Venezuela estão todos conectados com Nicolás Maduro, e por essa razão eles deram a eleição para Nicolás Maduro. Só que o mundo inteiro, mais de 50 países, já reconhecem que Maduro realmente perdeu as eleições. Por quê? Lá tem o voto impresso. E tem provas através de voto impresso de que o Nicolás Maduro perdeu as eleições. Diferente aqui do Brasil. Consequentemente, isso me faz crer e acreditar cada vez mais que as eleições aqui no Brasil são manipuladas sim pelas urnas eletrônicas e que as eleições de 2022, 2024 foram manipuladas. Cada vez mais nós nos conscientizamos de que houve manipulação. Foi pedido várias vezes para que mostrassem o código-fonte, já que não tem o voto impresso, mostrasse o código-fonte para provar de que realmente o Lula ganhou as eleições. Fato esse que não foi mostrado até hoje. Consequentemente, o Alexandre de Moraes, por uma decisão monocrática, ele tornou o voto impresso inconstitucional no Brasil, ao contrário da Constituição Federal. Ele colocou o voto impresso, colocou essa decisão de voto impresso e depois colocou em votação no plenário, porque esse é o modus operandi dele. Primeiro ele toma a decisão, depois ele ele coloca em plenário para que seja votado, para não dizer que foi só ele que tomou as decisões. Mas é constitucional, é legal, como diz a Constituição Federal, que nós temos direito ao voto impresso. O voto ele é secreto, mas a contagem dos votos ela é pública para todo mundo ver. Então por que não faz igual na Venezuela? Não é? Por que não, além do voto eletrônico, ao lado sai o voto e o comprovante do seu voto? É simples fazer isso. Por que não faz? Qual é o problema? Quem não deve não teme. Por que não faz isso?
E quando eu digo que eu estou preocupado com as eleições aqui no Brasil, nesse ano, por quê? O PT precisa fazer o maior número de prefeituras no Brasil, mas a rejeição é muito grande, é muito grande. E eu quero abrir um parênteses aqui, para falar que o Lula, o presidente Lula, ele, onde ele vai, ele faz vergonha, ele passa vergonha. Aonde ele vai é uma calamidade. Por último, no evento da ONU, ele não parava de falar, extrapolou o tempo dele e desligaram o microfone dele e ele continuou falando. Até que uma assistente procurou de alguma forma fazer ele entender que o tempo dele tinha terminado. Mas vergonhosamente foi desligado o microfone dele. De ontem, num evento nos Estados Unidos ao qual ele tinha sido convidado, da Associação Clinton, ele foi barrado pelos agentes americanos, foi barrado para entrar no evento. Isso até o repórter do Metrópolis divulgou isso, não sei se outras emissoras divulgaram, porque eu não assisto, principalmente Rede Globo eu não assisto, entendeu? Não sei se divulgaram. Mas que vergonha onde esse governo vai, ele passa vergonha. A rejeição é muito grande. Por essa razão, por isso que eu digo que cada vez mais fica evidente as dúvidas do povo. Como é que um presidente sem povo foi eleito com 60% dos votos? A não ser 60% dos votos do Alexandre de Moraes. Porque eles declaram que o Lula foi ajudado pelo STF, essas eleições. Eles mesmos declaram isso. Mas voltando a falar das eleições municipais, todos os candidatos que são oposição ao PT estão sendo ameaçados. Há cerca de 2 meses atrás, no Rio Grande do Norte, 2 candidatos foram executados. Uma semana antes deles serem executados, eles gravaram áudio dizendo que estavam sendo ameaçados e de fato veio a acontecer. E essa semana, ontem, o candidato à prefeitura, a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no Morro Santo Antônio, foi recebido a tiros pelos eleitores do Lula. Mais uma vez, os eleitores do Lula receberam o candidato da oposição ao PT a tiro. Então, esses são os modus operandi deles. Por isso eu digo que eu tenho uma grande preocupação do pleito eleitoral desse ano aqui no Brasil, porque eles precisam se manter no poder. Então eles vão fazer o que for preciso, até mesmo matar a mãe deles, se for preciso, para se manter no poder. Eles vão fazer isso, porque esses são os modus operandi deles. É o governo do amor, da paz, mas só para eles. Quando falam dos outros, são ameaças, eles têm que ser eliminados. É assim que eles agem, não é? Mas eu continuo dizendo, continuo preocupado. Por quê? O ministro Luiz Roberto Barroso, em uma de suas declarações, ele disse, são palavras dele, que eleições não se ganha, se toma. Então, há uma rejeição muito grande, isso é notório. Agora, eu não vou me surpreender, isso me preocupa sim, mas eu não vou me surpreender se o PT ganhar as eleições no Brasil, ou melhor, derem as eleições para o PT no Brasil, porque infelizmente nós estamos numa ditadura. A ditadura do judiciário está imperando no Brasil. Aliás, falando de ditadura,
existe uma campanha para o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes, né? Já tem 36 senadores a favor, né? Mas que faltam 5 assinaturas para que a discussão ela vá para o plenário sem a necessidade do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, colocar em pauta, entendeu? Só que tem um detalhe, a culpa disso tudo é o partido PSD, partido 55, que é o partido do Rodrigo Pacheco, né? Que atualmente é o partido que tem o maior número de senadores, né? Tem o maior número de cadeiras no Senado, né? E os senadores indecisos, só do PSD são 14 senadores indecisos, tá? E nós temos que ir nas redes sociais, como os outros youtubers estão pedindo, tem que ir nas redes sociais e pedir para que eles olhem para a situação do nosso país hoje e assinem, aceite que seja colocado em pauta o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Então esse partido hoje, o PSD, o Partido 55, é o grande culpado disso tudo que está acontecendo. No Rio de Janeiro não é diferente. Rio de Janeiro não é diferente hoje. O atual prefeito, que é o Eduardo Paes, e candidato à reeleição, ele é do PSD, Partido 55. Então, nessas eleições, vamos dizer não ao PSD, não ao Partido 55. E, aliás, falando em Rio de Janeiro, falando em prefeito Eduardo Paes, eu vou explicar para vocês agora por que eu disse que eu fui encontrado, tá? Eu tenho uma decisão aqui recebi uma decisão judicial, né, do prefeito Eduardo Paes, por conta de uma publicação que eu fiz nas redes sociais. Eu vou ler para vocês a decisão judicial, não vou mostrar o processo, mas eu vou ler para vocês aqui o que eu recebi. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Em estrito ao cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet, nos termos da Lei 12.965/2014, nós estamos aqui para lhe informar que as suas contas no X, Instagram, Facebook e TikTok é objeto de ordem de fornecimento de dados e de remoção de conteúdo reputado ilícito, preferida no âmbito do processo. Aí eu tenho o número do processo aqui, eu não vou ler o número do processo. Em trâmite na 238ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro. Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Caso seja do seu interesse, você pode entrar em contato com um advogado para esse fins. É lógico que eu não vou entrar com advogado nenhum, porque eu já sei de que lado a lei está, né? Um prefeito que está no seu terceiro mandato, né, e é candidato à reeleição, todos os mandatos dele foram feitos através de liminar, né? Em 2013 ele foi arrolado num processo pelo sumiço das vigas da perimetral, né, quando foi derrubada para revitalização do Porto Maravilha, né? Posteriormente ele alegou, dizendo que a empresa que era responsável por essas vigas havia ressarcido a prefeitura, né, os prejuízos. Agora, se a gente entender dessa forma, vamos imaginar que uma pessoa entre em sua casa e roube seus pertences e depois ela se arrependa
né? Ou que alguém se compadeça dos seus prejuízos e venha, pague, dê a você os valores do prejuízo que você teve, né? Isso não caracteriza, isso não justifica, aliás, não caracteriza, isso não justifica. O crime está caracterizado, entendeu? Então é dessa forma que esse prefeito, ele governa a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Juntamente com o Lula, que ele é soldado do Lula e aliado do antigo governador do Rio, o Sérgio Cabral, né? Agora, nas próximas eleições ele é candidato, mas tem um detalhe, o modus operandi dele sempre foi dessa forma: comprar todos os partidos pequenos, como foi em eleições anteriores, né, e negociar com os outros partidos. Nessas eleições que se aproximam, no próximo dia 6 de outubro, não está sendo diferente. Ele comprou todos os partidos pequenos para tirar candidatos de jogada, e os partidos grandes ele loteou a prefeitura. E hoje o candidato de peso que tem para competir com o Eduardo Paes é o Alexandre Ramagem, né? No início de agosto, o Datafolha publicou uma pesquisa dizendo que o Eduardo Paes tinha 61% nas intenções de votos, né? E ele seria eleito no primeiro turno, né? Tranquilo no primeiro turno. Mas depois que o candidato em São Paulo, o Marçal, divulgou seu apoio ao Alexandre Ramagem, teve uma outra pesquisa agora, pelo Atlas, agora entre os dias 17 e 22 de setembro, e nessas pesquisas já mostram o Eduardo Paes já caiu para 48% das intenções de votos, e o Alexandre Ramagem com 38%. Isso quer dizer que nós vamos ter eleições sim no segundo turno, entre o Alexandre Ramagem e o Eduardo Paes, né? E por essa razão eu quero aqui já declarar o meu voto ao Alexandre Ramagem, né? Não trabalho com o Alexandre Ramagem, entendeu? Não tenho ligação com o Alexandre Ramagem, mas simplesmente para tirar o Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes, ele vai cair. Agora, curioso que o Eduardo Paes é tão rejeitado no Rio de Janeiro, e ele, mesmo assim, ele tem esse número de intenção de votos. Vocês sabem por quê? Porque grande parte do eleitorado do Bolsonaro está apoiando o Eduardo Paes. Sabe por quê? Eu recebi de fontes de que o Eduardo Paes deu R$1 milhão deu R$1 milhão ao Silas Malafaia. É isso aí. Eduardo Paes deu R$1 milhão ao Silas Malafaia para apoiar o Eduardo Paes. É por essa razão que grande parte do eleitorado aqui no Rio, Bolsonaro, está apoiando o Eduardo Paes. Um pastor que é igual mulher de programa, vai para onde está dando mais, porque tem vídeos antigos aqui no YouTube mesmo, de que em eleições passadas ele apoiava o Lula. Agora ele está falando mal do Lula e apoiando o Bolsonaro, né? E agora, recentemente, por conta dessas informações, ele está apoiando o Eduardo Paes, porque, segundo as informações, ele recebeu R$1 milhão para apoiar o Eduardo Paes. Então, o Silas Malafaia, repito, é igual mulher de programa. Aonde estiver dando mais, ele vai. Entendeu? Infelizmente. Mas o Alexandre Ramagem, com o apoio do Marçal, já ganhou força aqui no Rio de Janeiro,
e com certeza indo para o segundo turno irá ganhar do Eduardo Paes. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu agradeço a todos vocês e peço que compartilhe, não custa nada e nem vai pesar no seu celular. Compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.